Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E o canal FOB continua a série de vídeos aqui em Fortaleza. E olha só quem eu encontrei. O Marden e a Hila, que são um casal de criadores. Mas não é um casal que cria junto, é um casal que cada um tem sua criação, é isso mesmo? Exatamente. Explica pra gente de onde veio isso, como é que isso começou aí nessa hora de vocês. No meu caso, né, eu comecei primeiro, há mais ou menos uns 3 anos atrás, com os periquitos, né. Primeiramente eu comecei com o que eu gostava mais, que são os arlequins e cintilantes, né. Então, comecei a criação, com pouco tempo apareceram os arco-íris, né. E eu comecei a trabalhar aos poucos, lá de baixo, lá do final mesmo, pegando passo a passo, sabe, comuns, e indo trabalhar até chegar um patamar um pouco melhor e aprendendo, né? Aproveitando para aprender. Você já tinha também. um pet shop nessa época, Marden? Já É dono de pet shop, tá, pessoal? Para quem não sabe de cara. Exatamente. Eu já tinha um pet shop, não criava aves, né? E foi quando eu tive a ideia de, não, vou passar a criar aqui um casalzinho, por hobby mesmo, aí depois veio outro, aí foi. Aí quando veio os arco-íris foi quando eu aumentei, porque assim, não tinha ave na época, não tinha tanta ave pra gente adquirir. Então eu tive que aumentar. O plantel bem grande mesmo, até mesmo para aprender, que naquela época tinha bem pouca informação. Muitos criadores locais que já eram mais adiantados na criação ajudaram bastante, com muita informação. O bom da nossa região, os criadores muito unidos, e a gente foi, aos poucos, fui fazendo seleções. Foi quando eu comecei a adquirir aves de outros criadores, né, aves mais selecionadas, porque eu já tinha um pouco mais de conhecimento. Primeiro dos criadores regionais, na questão dos arco-íris, e depois a gente veio buscar de fora, de outros estados, de Brasília, já o corpo-guarda do Texas, furro alemão, mutações que eram difíceis da gente encontrar aqui na nossa região. São mutações tecnicamente novas, né, Marden? Então, o pessoal está começando a descobrir agora para onde vai, né? Então, enfim, é um começo, né? E a Hila aqui o quê? No começo eu não tinha contato nenhum com aves. Tá. Então ele começou... Vocês já estavam juntos? Vocês já namoravam? Tá. Aí eu comecei a ver ele lá mexendo nos periquitos. Aí você começa a despertar interesse em pegar um casal assim. Ele, não, mas ele já tá no periquito. Não tinha muito interesse. Aí eu olhava ali com um passeriforme, um diamante gold, tinha um mandarim. Ele, vou pegar um casalzinho aqui. Pegava quando ele já tava a explosão, ele já tava também no meio. Quando eu vi, ele já falou sobre um animal, ele já tava lá também falando de um passarinho assim e tal. Aí, não, vamos exposição ali, vamos também. Quero ir visitar o criatório de um amigo, também quero ir. E aí, quando veio, já tava todo envolvido. Então tudo que a gente vai fazer já é tudo junto. Tudo junto. E sua paixão foi exóticos, então. Primeira vista, você quis escolher o segmento. Isso, exótico. Que legal. E um dá pitaco na criação do outro, não? Dou. Dá? Bastante, né? A gente vai aprendendo, né? Como eu comecei primeiro, questão de manejo, né? Alguns detalhes, apesar de ser bem diferente, né? Mas a gente pega o manejo de outros criadores, recebe o feedback de muito criador que a gente recebe na nossa loja. Sim. E passa a aprender, né? Como aprendizado, e passa a usar na nossa criação. Né? Criadores bem experientes, com pouco tempo. Tive na época, era criadores de belga, né? Que era o Germano Landim, Luiz Carlos, que passaram a criar os periquitos e começaram a adquirir as aves da minha loja. Que legal. E começaram aos poucos, com pouco tempo, eles vieram e trouxeram bastante novidades também, e agregaram na questão do manejo, criadores muito experientes, que criam há 15, 20 anos. Então, somamos tudo e fomos aprendendo pouco a pouco. Que legal. Vamos lá ver a criação de vocês? Vamos lá. Tá doido pra ver. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, aqui é a casa de vocês. Casa. Vocês moram aqui. Exatamente. Esse espaço vocês fizeram todo para criação. Vocês já vieram morar aqui por causa desse espaço? Por causa desse espaço. O que você mudou aqui para a criação, Mário? O que você pôs? Só telei, né? Devido para não entrar roedores, né? Certo. E a gente fez adaptações das gaiolas. E o viveiro lá, a parte ali de piso já tinha, né? A gente só fez a parte de puleira e a porta mesmo. Tá. O resto nós não mudamos nada. Não mudou nada, só isso. Nada. E já tem uma passagem de ar boa, né? Já. A telha já era translúcida, não? Não, eu coloquei também. Colocou para ter uma luz natural. Primeiro aqui a gente está na sua criação, né, Mário? Exatamente. E nós temos os periquitos. Periquitos, sim. Temos aqui uma variedade enorme aqui de algumas aves que estão em descanso, né? Tem aqui os fêmeas em cima, machos embaixo. Sempre quando eu coloco para descanso, eu acabo separando. Aqui
Vamos ter aves que eu gosto de trabalhar também, a questão de porte, né? Sim. Aves que nesse padrão que eu trabalho hoje não é para concurso, né? É mais por questão de beleza mesmo e para atender alguns clientes da minha loja que gostam bastante. Que gosta como pet, né? Como pet dessas aves. E o periquito é um excelente pet, né? É um excelente pet. Tanto a gente na loja eu vendo tanto para beleza como para pet mansinho também. Por exemplo, alguns clientes eu tiro alimento na papa para ficar mansa também. fazendo esse é um trabalho. excelente pet de companhia mesmo. Exatamente. Né? Mansinho de tudo. Igual como calopsita e outros pets também. Boa. Aí aqui vamos ter algumas variedades de mutações, como curvo alemão verde claro. Linda, linda. Uma ave bem rara. Aqui já vamos ter corpo claro do Texas. Corpo claro do Texas é canela. São todas mutações específicas que está mostrando, né? Aqui é só vão ter os Texas. Quantas mutações tem de periquito, você sabe? Rapaz, exatamente não sei, mas... É coisa pra caramba, né? Bote mutação. Bote coisa nisso, né? Aqui temos os arco-íris, que é uma junção de 4 mutações. Sim. Só aqui no ave você tem 4 mutações. Né? Exatamente. Aqui vamos ter os arlequins, né? São lindos. Arlequim recessivo. Aqui são os ADHs, que é o arlequim dominante holandês. Aqui temos outro tipo de arlequim, que é o arlequim pontas claras, né? Que também é bem raro. A grande maioria dos periquitos tem um dimorfismo sexual. Dá pra você identificar macho e fêmea. Dá pra identificar a maioria desde filhotinho, a não ser os ARs, que o macho é o pigmento da cera do bico, é mais clarinho, fica lilás, não fica azul. Aí às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Tá. Aqui a gente já tem algumas aves pré-selecionadas já para o concurso. Já para o concurso, já para o campeonato. Vamos ter arco-íris, polvo alemão, corpo claro do Texas, rendado também. Que lindo. Tem uma variação grande de mutações. E você estava me falando que esse é o primeiro ano que você vai para o brasileiro? Vai ser o primeiro ano que vamos participar do Nordeste e para o brasileiro também. E o Nordestão esse ano é aqui, né? Nordestão esse ano é aqui em Fortaleza. E como é que está a expectativa? A expectativa, a ansiedade está grande. Está grande. Né? Já está enorme. Esses aqui já vão, estão selecionados. Esses aqui já estão pré-selecionados e já vão já. Boa. Ali é filhote? Aqui são alguns filhotões de arco-íris, algumas aves que estão passando por muda, estão em descanso. Percebendo, Mário, que você tem o alimentador. Isso, né, que é um bebedouro automático. E esse aqui? Aqui é um bebedouro normal que eu só utilizo quando eu vou dar alguma suplementação. Aqui é suplementação. Isso, exatamente. Aí a gente vai e coloca. O bom, porque assim, o psitacídeo, ele é uma particularidade que ele tem muito grande. Na hora de se alimentar, também quando a gente forma muitos casais, ele molha a semente no bebedouro, que acaba ficando com odor, ficando com bactérias também. Tá. Já esse bebedouro, ele impede com que ele faça esse... porque ele bebe dali direto. Exatamente. Né? Tem como ele molhar a semente. Que interessante, interessante. De manejo, aqui que a gente tem? Que é a alimentação de periquito? Alimentação, são na questão de painço. Eu utilizo 4 tipos de painço, o painço comum, o verde, o preto, o vermelho. Faz a mistura? O português e a ração extrusada também. A gente utiliza para os casais. Além disso, a gente fornece uma farinhada quando estão de filhote, né? Uma boa farinhada. Farinhada úmida. Industrializada, normal. Industrializada, normal. Tá. Mas aqui eu já tenho nutricionalmente para ele, já tenho... Já tem tudo completo, já. Tá. Você que é um cara de pet shop, né? Tem muita gente que discute isso, né? Eu já fui um criador que alimenta só com extrusada. O cara é só extrusada ali. E tem alguns outros que falam, não, olha, semente é importante, porque, né, enfim, que não abrem mão de semente, por exemplo. Exatamente. Qual que é a sua opinião? Exatamente. Eu gosto dos dois. Eu acho que um complementa ao outro, né? Apesar assim, cada criador é importante que ele olhe cada ave, o manejo dele. Quem vai dar resultado são as aves, né? Então, se o manejo dele está correto, as aves vão estar quase sempre saudáveis, vão reproduzir bem. A partir do momento que você começa a errar o manejo, cai a quantidade de filhotes, né? Os pais não criam direito, às vezes começa a ter obesidade, né? Quando a gente dá muita semente. Quando eu mesclo os dois, eu consigo equilibrar, né? Consigo ter aves mais uniformes, não tão gordas, né? Então, eu gosto de trabalhar com os dois, prefiro.
Falando de reprodução agora, como é que você faz a gestão de reprodução aqui na sua criação? Periquito cria bem, no geral. Periquito cria bem, cria geralmente o ano inteiro, né? Sim. Geralmente antes, como eu tenho uma variedade enorme de mutações, e eu não tenho tempo, quando eu boto para reproduzir, eu não tenho tempo de colocar todos de uma vez só. Tá. Então, antes eu reproduzia o ano todo, tirando 2 reproduções, tirava 2 seguidas e dava um dia de descanso. Eu já tiro aqueles casais e os que estão de descanso iriam para reprodução. Mas esse ano eu fiz diferente, estava um pouco cansado também do dia a dia. Eu digo, não, vou dar um descanso geral para mim e para as aves de 2 meses. E agora, semana passada, a gente voltou a montar os casais para começar a temporada desse ano, quando a gente não tinha começado ainda. E tá dando certo, Tá dando bem. certo, os casais já estão começando a namorar, já entrando no ninho. Então já a gente vai ter ovinhos e filhotes. Genética dos periquitos é a mesma coisa que qualquer outra ave. Você procura casais ali que tem um standard mais parecido com o standard e vai cruzando entre eles, é isso? Exatamente. No caso, por exemplo, que eu tive que mudar muita coisa no meu plantel foi a questão do porte, por exemplo. Eu sempre gostei de aves bem maiores, né, dos mestiços, né? Não gostava nem tanto do inglês, né? Do porco, que é aquele de padrão melhor. Gostava dos mestiços, são aves mais ágeis, não são tão preguiçosos e tem a beleza pelo tamanho. Só que quando veio os concursos, né, são aves menores. No padrão, né? Então eu tive que fazer um trabalho enorme, um trabalho que eu estava fazendo de aumentar o tamanho das minhas aves, eu tive que voltar e graças a Deus está dando certo. Aos poucos a gente está conseguindo voltar e eu consigo trabalhar as 2 linhas, trabalhar aquele porte maior, que é para atender algumas demandas e o que eu gosto também, e para atender alguns clientes do meu comércio, e também trabalho o padrão de concurso, né? Que é o tamanho de 17 centímetros, a ave mais fina. A gente já está bem encaminhado também. Quem que faz a seleção? É você e a Ravi aqui fazendo a seleção de tudo, na verdade, né? Mas quem que seleciona pro concurso? Você mesmo no olho vai pegando? Eu mesmo no olho vou fazendo. É igual você montar um casal. Quase toda ave vai ter um defeito. Então, geralmente quando eu vou formatar os casais, eu procuro pegar outra ave que vai consertar o defeito. Tá. Possivelmente que viriam no filhote. Então a gente tenta ir trabalhando desse jeito até conseguir melhorar cada vez mais a genética das aves. Perguntando por curiosidade agora, como não tem um padrão, não tem um standard, na verdade tem, né, do arco-íris, como é que você faz essa seleção? O que é desejável num arco-íris? No caso do arco-íris, né, uma ave com opalino bem limpo, né, na questão vamos dar um exemplo aqui do violeta, né, a junção dos 2 fatores violeta, né, que dá essa uniformidade nas aves. Outra coisa é o golden face, né, quando a ave geralmente no golden face, ele é golden face de simples fator, a ave fica com esse tom um pouco esverdeado, não deixa a gente ver a real cor da ave, né. Quando a gente casa o macho com a fêmea, que os 2 conseguem doar o gene para o filhote, o amarelo geralmente se concentra só na face e um pouquinho na asa e preserva a real cor da ave no corpo. Então, no caso aqui do arco-íris, é fundamental você fazer esse trabalho, porque muitas vezes, se você não fizer, a ave vai dar aquele tom de verde e não vai deixar você ver a real beleza da ave. Então, por exemplo, se você cruzar irmãos e essa consanguinidade é um problema. É um problema se você fechar muito o sangue, né? Isso. A gente chama aqui de F1. Às vezes, se você não tiver nenhuma ave no seu plantel, não der para buscar fora, aí é o último caso, você cruza 2 irmãos que não sejam de gerações já passadas, que seja, vamos dizer, de primeira geração. Em último caso, não tendo, você pode utilizar, né? Já utilizei, graças a Deus, nunca tive problema com mortalidade, com má formação. Aí, a partir do momento que nasce esses filhotes, aí tem que separar, já não faz essa mistura para não fechar muito sangue, não dar um problema genético. Maravilha. Mostra pra gente a sua criação agora. Bora, aqui, ó. Vambora. Primeira pergunta que eu te faço. Por que a criação assim aberta? Qual que é a diferença de eu criar eles nas gaiolas? Por isso que eles mais soltos vão se sentir melhor do que eles nas gaiolinhas menores. É para um enriquecimento ambiental mesmo, deixar eles mais próximos da natureza. Vamos aqui entrar. Isso dá um efeito, Ravi, na criação, na reprodução deles? Acredito que no Gold, sim. Principalmente no Gold, né? Eles aqui no momento não estão na época de reprodução. Só acostumando aqui.
Para aí com uns 10 dias, mais ou menos, a gente começa a colocar dinheiro para poder ver como é que eles vão reagir, né? E aí como é que você faz esse espaço? Você coloca os ninhos aqui? A maioria que eu já coloquei aqui já tem os casais formados. Tá. Quando a gente separa, né, para poder dar o descanso, e depois quando a gente junta aqui, a maioria deles já voltam casados. Tá. Aí os outros que já são mais novos, que nunca casaram ainda, eu deixo eles escolherem os seus pares. Mas se eu quiser fazer algum, não, eu quero esse com esse, eu separo, boto na gaiolinha ali até eles casarem. Depois que eu ver que já estão namorando, eu solto aqui. Tá. Entendeu? Mas deixa eles se escolherem lá, dá uma forçadinha e depois põe pra cá. Tá. E aí esse processo de colocar os ninhos, é colocar os ninhos aqui mesmo? Aqui mesmo. Aqui a gente vai espalhar vários ninhos para poder também não ter questão de confusão, briga, né? E eles vivem bem em comunidade, assim, não tem problema. Não. Pode dar algum problema, mas é raro, né? O que der, você tem que acabar tirando. Tem que observar e tirar, Como o né? espaço também é grande, e pelo espaço tem poucas aves, a questão de briga já diminui. Tá bom. Quando estivesse muito lotado, é que a briga já é mais fácil Entendi. de não comer, né? E o que a gente tá vendo de ave aqui? Aqui a gente tem o diamante gold, Certo, esse que tem a marquinha no pescoço degolado, né? certo. Tem o mandarim, tem o diamante esparrou, o bucenove e o safiro, Ou diamante estrela. ou diamante estrela, né? E não corre o risco de ter um híbrido aqui no meio? Pô, Pode acontecer. Pode acontecer, é importante observar se os casais estão adequados, né? A partir do momento que você identifica que eles não estão querendo namorar com outro, aí é importante separar. vamos dar uma separada e tomar cuidado com Mas aí isso. você tem que estar observando diariamente para saber quem está casado com quem, Tá. quem é que está aqui na mira com quem, aí você vai vendo de acordo com o que você vai saber, né? E um manejo aqui nesse espaço? Que é um espaço que tem um manejo diferenciado também, né? Aqui o manejo é mais tranquilo do que lá, com Tá. ele. Porque gaiola, já tem gaiola com gaiola. Aqui eu já consigo fazer algo mais simples, né? Eu coloco vários potes de comida aqui, água, 1 ou 2 potes grandes de água. Fica mais tranquilo na questão do manejo do que na gaiola. Gaiola você tem que olhar um por um, é uma coisa... farinhada uma por uma. Aqui já fica mais tranquilo, tem que só ficar observando, porque como é uma ave que não é igual ao periquito, eles são mais sensíveis, né? Sim. Então tem que ficar sempre observando, não, se esse aqui tá um pouco quietinho, aqui eu tenho que separar, botar no gaiolinho separado, só observando se ele tá comendo, se ele tá bebendo direitinho. tem que observar isso também, né? Periquito acho que ele é mais simples no manejo, mas ele é mais complicado na observação. isso. Tem que ter um tempo aqui de observar mesmo. pra você- Tem que sempre dar uma parada aqui, ficar observando, esse aqui tá meio quietinho, esse aqui não tá voando bastante, não tá, e a gente vai observando no dia a dia. Geralmente eu estou vindo aqui 2 vezes ao dia, observo de manhã e de noite, ver se tá faltando alguma coisa ou não, pra se precisar já recuperar logo, né? Não ter perigo de nada. Se aumentar muito o número de aves aqui, aí você vai mudar para um jeito tradicional. Eu vou ter que mudar para o jeito tradicional, pra gaiolinha. Tá. Ou aumento dele, né? Ela já criou no modo tradicional já. Tá. No passado, no finalzinho do ano, quando ela já estava mais encaminhada com os cadezinhos, ela já criou na parte. Mais tradicional. Agora, essa parte a gente utilizava para os periquitos. Eu digo, não, vamos colocar ele lá, dar um descanso, é bom casar, dar uma boa também, ela Sim, faz então. esse. E pra gente que é mulher, no caso dele não, a obrigação dele é mais, vai pro trabalho, volta, daqui. Eu não, então eu sou criança pra ficar de casa, então já é muita coisa pra estar tomando conta de gaiola por gaiola, né? Sim, muita coisa. Aí não, vou ter que pensar de outra forma, ele não, vamos soltar aqui também, vai melhor pra eles, vão voar mais, vão melhorar corpo e tudo, Sim. e vai também me ajudar nessa questão. Porque eu também não queria deixar de criar. Aí não, vamos melhorar aqui, aí não, vamos fazer lá no viveiro, grandão e tal, vamos botar lá. E esse ano a gente vai ver como é que eles vão sair por aqui. Daqui a pouco ela vai te dar um baile, mano. Vai. Tá Sempre quando eu preciso, ela me dá uma força Sim, com em certeza. manutenção nos periquitos, né? Sempre dá certo, mas quando eu preciso, ela sempre vem e me ajuda bastante. Mas cada vez mais a gente tem visto casais que se ajudam. É muito raro ver uma mulher que cria. Né? Acho que na minha vida de FOB inteira, acho que eu conheci 3, 4 criadoras. E é importante, eu acho assim, que muitas vezes, principalmente meus clientes, eu observo muito, quando eles vão comprar, eu vou oferecer uma ave, ele, rapaz, se eu levar isso para casa, vou chegar em casa e minha mulher bota para fora. Então, às vezes, falta esse estímulo
o marido vai comprar uma ave, em vez de chegar para a esposa, conversar, levar para comprar, já chega lá com a ave, bota lá e pronto, e não cuida. A maioria das vezes, quando eu vou conversar com as esposas que acabam frequentando a loja, já vai porque você não quer deixar seu marido. Não é que eu não queira, é que ele não quer cuidar, ele não quer limpar. Então, o problema é esse. E uma vez ao ano ou duas, a gente tem, até depois a gente vai conversar, a gente faz um evento lá na loja, né, que é chamado Expo Pets, que é um evento, no ano passado a gente fez 2 no ano, né, que é um evento para criadores de periquito, para incentivar a criação. Que legal. Né? A gente se uniu com alguns criadores, né, regionais e fizemos esse evento. E esse ano, né, lá no evento, a gente vai trazer a novidade que é justamente os exóticos. E também, no evento passado, a gente falava com os amigos criadores da importância de trazer os familiares, um filho, a esposa, às vezes um tio, para mostrar, apresentar a importância, principalmente a esposa, né? Para trazer, para identificar, para unir, em vez de você chegar com a surpresa lá Se chegar em casa. em casa, exatamente, é mais fácil. Tanto quando eu comecei a criar, ela chegava eu comecei a criar o periquito, aí eu comecei, enquanto eu estava pouco, beleza. Aí quando eu comecei a trabalhar os arco-íris, que eu aumentei demais, ela chegava, tu tá ficando doido. Eu digo, não, é que eu teve uma época, quando eu montei para começar a trabalhar os arco-íris, eu cheguei a ter 50 casais só para trabalhar arco-íris. Então aumentou bastante, dava muito trabalho. Eu digo, não, eu tenho que aprender para depois diminuir. Eu vou diminuindo, aí depois que eu peguei a prática, aí fui diminuindo. E hoje eu não preciso ter tantas aves para mim ter aves de qualidade. Uma última pergunta aqui sobre esse espaço. Cuidado sanitário aqui, tem que fazer alguma coisa? Num espaço como esse, por exemplo, limpar, esterilizar alguma coisa? Aqui o ideal, pelo menos uma vez ao mês, a gente tem que tirar tudo. Tira o feno. Tirar tudo. Dar uma lavada realmente. Sim. Para poder ficar tudo limpo de novo, tranquilo, não ter problema com nada para ele. Tá. E dele aqui, como é já mais... Ali é o tradicional, né? Esterilizar fundo e lavar. Exatamente. Tirar, no caso a gente usa a folha na bandeja, né? Já estou pensando, até mesmo para sobrar mais tempo, automatizar a parte, colocar aquele rolo, né? Só de você só puxar e enrola para ficar mais prático, menos trabalhoso. Ajuda muito. À medida que a gente vai vendo as dificuldades, em vez da gente parar de criar ou diminuir demais, eu fui pensando aos poucos alguma forma que fosse mais prático. No caso dos bebedouros, né? O bebedouro tradicional, eu tinha que higienizar ele todo dia. E todo dia, mesmo higienizando, você chegava, você sentia odor. Já esse não, ele suporta 2 dias, às vezes, se você aumentar o tamanho, até 3 dias. Hoje, 2 dias para mim é o suficiente, né? Fica bem, fica direitinho. Limpinho, né? Limpinho. A mãe pode estar com 5 a 6 filhotes, a água vai suportar, vai abranger tudo. A não ser que alguma mãe que eu percebo que ela está um pouco com dificuldade ali, quando ela sai do ninho, ela está muito apressada, aí eu vou e coloco um bebedouro a mais, que é para ela ficar mais tranquila, para não ficar tão estressada. Isso é importante também. Para encerrar nossa entrevista aqui, perguntar para vocês que são um casal que não criam há tanto tempo, começaram a criar há pouco tempo. Se vocês tivessem uma dica para dar para o cara que está em casa e vai começar a criação agora, que dica seria essa? Pronto. No caso dos psitacídeos, né, em geral, né, é importante você ter foco, né, pensar direitinho o que é que você criar, o que é que você se identifica, não misturar demais, né, isso é importante, você ver o que é que, se você mora num apartamento, você procura adquirir aves, que apesar de é difícil ter psitacídeos que não faça tanto barulho, você pode ir na parte dos exóticos, né, ou psitacídeos que façam menos barulho e focar dentro daquele trabalho que você quer fazer. Quando você quer abranger demais, você acaba não tendo foco, né? Isso atrapalha muito a criação. Você acaba com pouco tempo, uma ave atrapalha a outra e você acaba desistindo, né? Porque o bom do criador, principalmente, é a questão da reprodução, é você conseguir criar o filhote, ter o cuidado. Sim. Isso é fantástico, isso aí enche os olhos de qualquer criador. Então, quando a gente mistura às vezes demais, que é o que acontece muito, principalmente aqui na nossa região, acaba diminuindo essa questão e os criadores acabam abandonando a criação. Então, é importante você
ter foco, ver o que é que você realmente se identifica, o que é que você gosta para poder tá tendo sucesso na criação. E o seu conselho? Os meus exóticos é ter paciência. Porque às vezes a pessoa pega, os exóticos, é só bonito, pega ali, eles vão reproduzir, aí está ali, não reproduz. Vamos fazer. Eu peguei um casal de babete de um amigo, que ele estava há um bom tempo. Não reproduz, bota ovo. Toca, É mesmo, estão tentando e não reproduzir nada. Aí eu peguei, aí busquei, aí realmente eu estava fazendo isso. Tava ovo, tocava bem leite, enquanto nascia não alimentar. Aí ele fazendo na natureza, como é. E aí ele cria. Quando a próxima vez eu esperei mais um, ela botou ovo, chocou, quando nasceu eu comecei a dar papinho. Um dia, dei papinho no primeiro dia, no segundo dia. No terceiro dia, quando eu cheguei pra dar, quando eu vi um pouquinho de semente no papo, eu digo, olha, alguém me botou. Alguém deu. Aí depois eu fui aumentando, no quinto dia eu não precisei mais dar papo. É mesmo? Já Essa não foi. alimentaram sozinho. Aí tem que terminar de criar. Então, para os exóticos, precisa de muita paciência. Sim. É questão de tempo. Se eles vivem na natureza, eles também vão criar um cativeiro. Óbvio que tem gente que demora bem mais. Às vezes você vai pegar com 8, 9 meses, a fêmea já está buscando ovo, mas ela não está madura o suficiente para a reprodução. Você tem que ter paciência. E os exóticos é isso. É isso. Gente, obrigado por terem aberto o criador e a casa de vocês aqui do canal FOB. Parabenizo vocês por serem um casal que cria junto. A gente adora entrevistar casais que criam junto. Tem que achar que o futuro da ornitologia depende disso. Depende disso que você falou, de levar a família, levar os filhos, levar amigos, porque é uma atividade para ser feita em família. É uma atividade saudável, extremamente saudável. É uma terapia, né, que só faz bem para quem faz, para quem vê, para quem assiste. Então, parabéns aí de verdade. A gente agradece. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Você que está em casa, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo.